toda semana um caso chocante de violência contra a mulher. Dessa vez, 4 homens foram presos no Rio de Janeiro, acusados de estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos. Um deles também acusado de violência sexual contra uma outra jovem no ano passado, que só teve coragem de fazer a denúncia depois da repercussão desse caso bárbaro de estupro. E ainda há um terceiro caso que estaria ali conectado a alguns desses homens, e a polícia não descarta que haja outras vítimas. Mais de 18 mil acusados por violência doméstica foram presos em 2025 no estado de São Paulo. Essa semana tem sido bem difícil ser mulher, assim, o ano inteiro, né? Mas os dados vão deixando a gente cada vez mais sufocada. Eu trouxe, ao longo da nossa programação, dados de feminicídio que aumentaram em São Paulo, no país como um todo, abuso sexual, importunação sexual. Priscila, eu começo então falando com você a respeito desse assunto, desse estupro coletivo, que a gente vai sabendo detalhes, a gente ouve aquela mãe dando depoimento de como ela ficou sabendo e vai enojando a gente, vai dando um nó no estômago. E sabe o que mais me chocou? A postura em que eles chegam na delegacia, um deles de cabeça alta, erguida, como se ele tivesse por que esconder o rosto, e a mesma postura em que ele sai da delegacia, como eu não tenho por que me esconder. Sim. Então, assim, ainda é ousado, né? Caçoando da justiça, caçoando de todos nós, Danúbia. Eu digo que, na verdade, escutei, né, li reportagens dizendo que a culpa era da vítima, que quem mandou ela ir ao encontro de um ex-namorado, né, porque um dos elementos, um dos meliantes teria tido um relacionamento anterior com ela. Então, o que me chama a atenção é ele ter usado dessa proximidade, inclusive é bom deixar registrado que eles vão passar pelo devido processo legal, mas o Estado falhou, não é? Quando, por exemplo, um juiz não levou em consideração o fato dela ter sido machucada, né? Me parece ali que o juiz, de antemão, ele já nem utilizou nada. E também me chama a atenção que lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem um crime que chama corrupção de menores. Né? E o que é esse crime? Quando um maior de idade leva um adolescente para um cenário criminoso, esse maior teria corrompido esse adolescente. E o que não aconteceu nesse caso aqui, Danúbia, curiosamente, o que se apresenta, porque os noticiários, como correm em segredo de justiça, porque é um crime sexual, a gente fala com base nos dados que são colocados, né, na imprensa, enfim. O adolescente de 17 anos, ele teria, né, como ele já tinha um cenário anterior, desse mesmo modus operandi, ele captava, ou seja, cooptava esses meninos que são maiores e meio que programava, eu vou chamar uma pessoa que eu conheço, um adolescente de um colégio, inclusive registre-se um colégio excelente do Rio de Janeiro, tá? Então, um colégio muito bom. Então, não são pessoas ali. Inclusive, um dos acusados, o pai, fazia parte da Secretaria dos Direitos Humanos. Inclusive, foi exonerado, eu acho que muito bem, não é? Mas, muitas vezes, o pai nem sabe, e não estou falando que aqui é uma questão muito social, né, sociológica, mas o pai, quando ele busca os direitos humanos, esse menino adolescente de 17 anos, ele chamava os maiores meio que prometendo, olha, eu vou chamar a fulana ou a beltrana, e segundo consta, não seria o primeiro episódio, né? Então, isso é muito preocupante porque envolve a questão social, sexual e mais uma violência contra a mulher, onde se coisifica a mulher, porque o que dá para entender ali? Que ele tinha um domínio sobre ela e ela estaria, então, sendo conivente. E aqui vou deixar registrado, como ela tem 17 anos, ela poderia dormir com quantas pessoas ela quisesse. Não é a quantidade, porque eu escuto as pessoas falarem, mas ela foi lá para dormir com um quarto, com 4 pessoas. Ainda que fosse, porque não é, me parece, ali, se ela concordou, 17 anos não é estupro de vulnerável, se não tem violência, se não tem grave ameaça, não haveria falar em crime, que não é o caso, porque me parece que os laudos, né, preliminares são em sentido contráríssimo, e aí a gente tem um estupro coletivo que causa de aumento de pena, né, no crime de estupro. Ellen, e sempre a mulher ela é questionada, né? Todas as vezes a gente é colocado em xeque. Então, assim, agora que começaram a surgir novas denúncias, mas por que sempre tem alguém, né? Mas por que não falou antes? Por que é sempre um questionamento, sempre invalidando o que aconteceu. Porque é o local onde a gente está socialmente, né? Esse é o nosso local social. Assim, quando eu converso com bons gestores, no ano passado eu consegui promover uma roda de conversas com bons gestores na área da segurança pública. Gestores de diferentes partidos, tá? Que estão fazendo um bom trabalho. E aí, o que eles fazem de forma prática? Olha, aqui está tendo mais roubo de carro, então nós vamos fazer aqui essa zona quente, vamos botar mais câmera, vamos reduz o roubo de carro.
Homicídio, né? Tá tendo muita criminalidade, não sei o quê, latrocínio. Aqui a gente vai. Aí todos dizem o seguinte, quando você chega e pergunta para eles, e os crimes contra as mulheres? E todos te olham e dizem, não consegui resolver. Não consigo resolver. É uma coisa que não tem como lidar. Eu não sei mais o que fazer. A gente tenta promover, não consegue. Por que isso? Por que é tão difícil? Porque institucionalmente esse é o lugar da mulher na nossa sociedade, é a forma como nós somos enxergadas. Quando o Dado Dolabella se candidata, um partido acolheu ele. Qual o papel desse partido, né? Uma instituição está acolhendo esta pessoa. Quando uma mulher vai a uma delegacia dar queixa de que sofreu uma violência e um delegado, um escrivão, questiona a veracidade da afirmação dela, ela está mais uma vez institucionalmente sendo questionada, sendo colocada no seu lugar, né? Que é o lugar que a nossa sociedade dá para as mulheres. Quando o Flávio procura a Tereza Cristina para fazer uma chapa, porque pega bem você ter uma mulher, se fosse só essa questão, institucionalmente nós estamos de novo colocando a mulher no seu lugar, o lugar que a sociedade brasileira dá para a mulher, que é o lugar de uma coisa menor e que quando convém para o discurso social é chamado para um lugar de destaque. Só se convém para o discurso social. Carolina, ainda falando nesse assunto, né, sobre esse estupro coletivo, as vítimas vão aparecendo, essas meninas aí nas redes a gente vai ouvindo, porque todo mundo tem uma opinião, né, quando é para falar de mulher. E quando a gente fala de violência da mulher como um todo, a gente vê que ainda com medidas protetivas, isso também não impede o agressor de descumprir essa medida e de matar essa mulher. Acho que, como muito bem a Ellen colocou, tudo isso que está acontecendo atualmente, principalmente no Brasil, e esse crescimento, né, de casos contra a mulher, de violência contra a mulher, eles são reflexos da nossa sociedade. Porque quando a gente olha para os nossos poderes, executivo, legislativo e judiciário, eu não tenho representatividade feminina. Não é uma juíza que fala que ela foi estuprada pela roupa dela. Não é uma juíza que fala que ela não deveria estar naquele local, naquele horário. Não é uma juíza que justifica um pai que não paga a pensão adequadamente. Quando nós falamos num Estado democrático de direito, nós precisamos de representatividade. E nós temos dados do nosso judiciário que, em primeira instância, há equilíbrio entre homens e mulheres, juízes. Já quando nós vamos para a segunda, para a terceira instância e para os nossos tribunais superiores, esses números eles se reduzem drasticamente. Por quê? Porque se trata de decisões políticas. A indicação de ministros, a indicação de desembargadores, elas são decisões políticas. Então, nós precisamos refletir sobre a nossa sociedade. Se nós queremos mudar essas estatísticas de violência doméstica contra a mulher, nós precisamos mudar a estrutura dos nossos poderes. E não basta eu olhar para o legislativo e ter que ter mulher lá para montar chapa, para cumprir cota. Eu preciso de cadeiras, eu preciso de políticas públicas efetivas que tragam apoio apoio para a mulher, que tragam todo um tratamento, né, de todo esse plano quando a mulher sofre a violência, porque não é só o momento da denúncia, não é só ser recebida por um bom delegado, uma boa delegada, um bom escrivão. Muitas vezes essa mulher ela precisa ser recolocada no mercado de trabalho, ela precisa de ajuda logística. Aqui em São Paulo tem um trabalho fantástico, Não Se Cale. Quem frequenta bares e restaurantes deve ter reparado que nos banheiros femininos nós temos cartazes em que há instrução para a mulher denunciar violência contra a mulher. Não é não. E os garçons, os funcionários desse estabelecimento, eles recebem um treinamento para que, se eles receberem um pedido de socorro, eles tomem as medidas cabíveis. Então, não só isso, aqui em São Paulo também tem convênio com o Uber e com outros aplicativos para que a mulher ela possa pedir socorro e ser deslocada. Então, são várias políticas
políticas públicas que elas têm que ser fortes no combate à violência, e eu acredito que nessa legislação, por exemplo, de São Paulo, que tem trazido bons resultados, não só ela, como outras políticas públicas têm que ser desenvolvidas, mas trazer isso em âmbito nacional. E mais, educação, né? Educação sobre gênero, educação sobre tratamento, educação, educação e educação.